Até onde uma pessoa iria para cumprir uma promessa, hein? A história que a gente vai explorar hoje leva essa pergunta de um jeito bem chocante e inesquecível. Então vamos mergulhar fundo nessa narrativa poderosa e ao mesmo tempo trágica de Jefté, lá do livro de Juízes. E a nossa análise já começa com essas palavras que são surpreendentes da filha de Jefté. Elas criam um mistério que assombra a gente até hoje. Que voto foi esse, afinal, e por que essa foi a resposta dela? É isso que vamos descobrir. Para a gente conseguir desvendar o mistério desse voto, primeiro a gente precisa entender o homem por trás dele. Quem era Jefté? O que aconteceu na vida dele que o levou a fazer uma promessa tão terrível? Olha só, a história do Jefté já começa com a dor da rejeição. Ele nasceu de uma relação considerada ilegítima e por isso foi expulso pela própria família. Foi forçado a sobreviver como um marginalizado. Mas foi justamente nesse exílio que ele se forjou, sabe? Ele canalizou toda a amargura em força, foi aprimorando as habilidades de combate e de liderança até se tornar um guerreiro temido e muito respeitado. E o destino de Jefté estava prestes a dar uma virada completamente inesperada. A mesma sociedade que o rejeitou, agora se veria batendo na porta dele, implorando por ajuda. Pois é, diante de um inimigo formidável, os líderes de Gileade tiveram que engolir o orgulho e procurar o mesmo guerreiro que eles expulsaram. Ofereceram a ele o poder que um dia foi negado. Só que Jefté, agora numa posição de força, não aceita de cara não, ele negocia. Ele garante que a liderança dele não ia ser só uma solução temporária para aquela crise. E antes de partir para a briga, Jefté mostra que era prudente. Ele tenta resolver o conflito na conversa, diplomaticamente. Mas os apelos de paz dele são rejeitados. A guerra, então, se torna inevitável. E aqui a história toma um rumo fascinante. Porque mesmo sob a influência divina, a decisão que vem a seguir é profundamente humana e, como a gente vai ver, terrivelmente precipitada. O Espírito de Deus o capacita para a batalha, mas não o impede de cometer um erro que o assombraria para sempre. E então, chegamos ao ponto crucial, a barganha desesperada de Jefté. Num momento de extrema pressão, ele promete, em troca da vitória, oferecer algo em holocausto, que é aquele tipo de sacrifício totalmente consumido pelo fogo. A primeira coisa viva que saísse da casa dele para o saudar seria dedicada a esse fim. Um voto impensado, feito no calor da batalha, que selaria o destino dele e o da sua família. Bom, o voto foi feito, a sorte estava lançada. A batalha começa e, com ela, a contagem regressiva para a tragédia. Jefté consegue uma vitória, esmagadora. 20 cidades amonitas caem diante do exército dele. Ele cumpre a parte dele, liberta Israel. Mas a que custo? Ele volta para casa como um herói vitorioso, mas a alegria se transforma em horror num piscar de olhos. A primeira a saudá-lo é a pessoa que ele mais amava no mundo, sua única filha. E com a chegada dela, os termos do terrível voto são acionados. A ironia da situação é devastadora. O maior triunfo público dele se transforma na sua mais profunda tragédia pessoal. Ele se vê preso entre a promessa que fez a Deus e o amor pela filha, num dilema que parece não ter solução. E é aqui que a história fica ainda mais controversa. O que realmente aconteceu com a filha de Jefté? Ela foi de fato sacrificada num altar? Ou o destino dela foi outro, igualmente trágico? As interpretações se dividem. De um lado tem a leitura literal do voto, um sacrifício humano, uma prática pagã que de vez em quando se infiltrava em Israel. Do outro, uma interpretação mais simbólica, a dedicação da filha a uma vida de virgindade perpétua, o que seria uma espécie de morte social, encerrando a linhagem da família. O texto bíblico, com uma ambiguidade que talvez seja até intencional, nos deixa com essa pergunta no ar. A frase "fez com ela o que tinha prometido no voto" é enigmática e alimenta esse debate há séculos. A questão fica, o que de fato aconteceu ali? Mas para além desse debate teológico, o que essa história antiga e tão perturbadora pode nos ensinar hoje? A história de Jefté nos deixa com um legado bem complexo. É um baita alerta sobre o perigo de promessas feitas sem pensar. Mas é também uma prova de que pessoas imperfeitas podem ser usadas para grandes propósitos. E, acima de tudo, é um memorial à fidelidade silenciosa de uma filha, cujo sacrifício ecoa através dos séculos.
No fim das contas, a história de Jefté nos obriga a confrontar uma verdade bem incômoda. Em momentos de desespero, somos capazes de fazer barganhas terríveis. E o preço a pagar pode ser muito, mas muito maior do que a gente jamais imaginou.